Eles não estão brigando porque a igreja brasileira está zombando do nome sagrado de Deus. Eles estão discutindo, quase caindo no pau na internet por causa de política. Olá, querido, a graça e a paz, tudo bem? O que está acontecendo com a igreja brasileira? Tem algum problema com a igreja brasileira. Tem algum problema com a cultura da igreja brasileira. E a cultura da igreja brasileira parece que não é a cultura de Deus. Essa treta aí entre o pastor Silas Malafaia e o pastor Otônio de Paula. Assista e presta bem atenção por que eles estão brigando. Presta atenção. Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo falará por mim. Amado irmão, é necessário nós entendermos algumas coisas que nós precisamos falar para a gente discutir. Antes de eu te passar, eu te peço, não esquece de se inscrever no canal, colocar um comentário aqui embaixo, curtir a página. Se você gostar do conteúdo, compartilhe para sua rede social, para que estas verdades aqui possam alcançar outras pessoas, beleza? E não esquece de botar um comentário aqui concordando ou discordando. Por que eles estão brigando? Eles estão brigando porque um dos dois pastores não denunciam mais o pecado? Não falam mais de inferno? Eles estão brigando porque um dos dois pastores decidiu seguir a cultura mundana? Decidiu seguir os homens ao invés de Deus? Eles estão brigando porque um dos dois pastores, ele simplesmente vem denunciando a corrupção endêmica dentro dos maiores cargos eletivos dentro do Brasil. Eles estão brigando porque um dos dois pastores passou a abrir o verbo e denunciar a grande corrupção dentro do Congresso, STF, STJ, beleza? AOB, as prefeituras, ok? As guardas municipais, bombeiros, batalhões, delegacias, Polícia Federal, Polícia Civil, IPM, eles não estão brigando por isso. Eles estão brigando porque um dos dois pastores começou a denunciar que, infelizmente, o Estado está matando os mais humildes e os mais necessitados, aqueles que não têm meio de defesa. Eles estão brigando por causa disto? Não, eles estão brigando porque, infelizmente, a igreja brasileira está curvada diante do pecado. A igreja brasileira está literalmente adorando a cultura do socialismo e do comunismo. Não, eles não estão brigando por causa disso. Eles estão brigando porque um dos dois pastores está denunciando que a gramática da igreja brasileira é uma gramática socialista, é uma gramática comunista. Eles estão brigando por causa disso? Não, eles não estão brigando por causa disso. Eles estão brigando
Porque um dos dois pastores está denunciando que a cultura do socialismo, a cultura do comunismo está acabando com os nossos jovens, está acabando com a família brasileira. Não, eles não estão brigando por causa disso. Eles estão brigando por causa de política. E estão brigando para todo mundo ver. Aí quando a esquerda briga, eles brigam entre eles. O pau come entre eles, mas no sapatinho. Ninguém vai para a internet. Ok? Então aqui você entende que toda essa treta entre o pastor Silas Malafaia e o pastor Otoni de Paula foi porque o pastor Otoni de Paula decidiu orar pelo pastor, pelo presidente Lula. O que as escrituras mandam fazer? Orar pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2. Devemos interceder pelas autoridades e por todos os homens. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Aqui não está dizendo que nós temos que orar pelas autoridades que nós gostamos, que nós concordamos. Não. Aqui não está escrito isso. Aqui está ordenando que nós oremos pelas autoridades. Gostamos nós delas ou não, nós temos que orar por elas. É para isto que nós estamos aqui. Cumpramos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ponto final. O pastor Otoni de Paula foi lá orar pelo Lula. Qual foi a intenção que ele foi lá orar pelo Lula? Você sabe? Eu não sei. Ele foi lá cumprir as escrituras? Eu não sei. Você sabe? E essa é a treta por causa deles. Então, a briga deles, Silas Malafaia falando que vai denunciar ele, que sabe como que ele está votando, a briga deles é por causa da política, não é por causa do estado que a igreja brasileira hoje se encontra. Então você vê que aqui tem um problema muito grave com a igreja brasileira. Aqui você vê que tem um problema muito grave com a igreja brasileira, porque as próprias autoridades eclesiásticas, elas estão curvadas. É mais interessante para elas hoje falar, se estressar, debater sobre política, não sobre o estado da igreja, não sobre o estado da família brasileira, não sobre o estado das nossas crianças, não sobre o estado dos mais necessitados, dos mais oprimidos, daqueles que não têm um meio de defesa. Eles não estão brigando porque a sociedade brasileira está zombando do nome de Deus. Eles não estão brigando porque a igreja brasileira está zombando do nome sagrado de Deus. Eles estão discutindo, quase caindo no pau na internet por causa de política. Isso é inaceitável. Isto é inaceitável. Assim como estiver a igreja, estará o mundo, não tem jeito. Infelizmente, é o que você está vendo aí, ó.